Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ciências da Saúde e a aula de hoje eu vou falar sobre flora normal do corpo humano ou microbiota normal, que é outro termo também como é conhecido. A microbiota normal refere-se à população de micro-organismos que habitam a pele, assim como as membranas mucosas de um indivíduo sadio, né, ou saudável. Quando a gente se refere à capacidade do micro-organismo habitar certas regiões do nosso corpo, é a mesma coisa que colonização, né? Então, essa colonização ela se dá por uma aderência e assim multiplicação. Então, esses micro-organismos, eles se aderem à pele, assim como a membranas mucosas em diversas regiões do corpo, e a partir do momento em que elas estão, né, nessas regiões, elas conseguem se multiplicar. Só que é importante entender que, como trata-se de uma microbiota normal, esses micro-organismos eles não irão causar dano tecidual ou algum comprometimento funcional naquele tecido ou aquele determinado órgão em que essa microbiota ela esteja presente. Só que é importante entender que é necessário que o organismo do indivíduo esteja em equilíbrio, né? Que a pessoa esteja saudável, principalmente com relação ao sistema imunológico. Então, enquanto o sistema imunológico ele estiver equilibrado, essa microbiota normal, ela será inofensiva, ela nunca vai trazer nenhum problema de saúde, nenhum prejuízo, nenhum dano funcional para aquela região em que esses micro-organismos se encontram, tá? Para vocês terem ideia, o corpo humano ele é composto por aproximadamente 10 trilhões de células eucariontes. Já com relação à microbiota, essa microbiota ela é composta por aproximadamente 100 trilhões de células microbianas, que representa em torno de 1 a 3% do peso corporal. E 30% do peso seco das fezes são bactérias. Então, nós podemos perceber aqui que a quantidade de micro-organismos que constitui essa microbiota normal, né, do corpo humano é 10 vezes maior do que a quantidade de células eucariontes que constitui, né, o ser humano. Então, aqui nós podemos ver quais são os micro-organismos que constituem essa microbiota normal. Então, as bactérias são os principais micro-organismos, né? Então, as bactérias estão em maior quantidade. Além delas, tem as árqueas, né? No caso, as árqueas são seres vivos unicelulares, morfologicamente semelhantes às bactérias, mas geneticamente e bioquimicamente diferentes, assim como são diferentes também das células eucariontes, tá? Então, esses organismos unicelulares, eles estão presentes no tubo digestivo e até então eles são inofensivos, não irão causar nenhum problema de saúde. Tem também a presença de vírus, só que no caso aqui dos vírus, são principalmente bacteriófagos, vírus que infectam exclusivamente bactérias. Então, por os principais micro-organismos da microbiota serem bactérias, isso justifica, né, ter a presença desse tipo de vírus, o bacteriófago, que é um vírus que infecta exclusivamente bactérias. E também fungos, né? Então, os fungos, eles também constituem essa microbiota normal, claro que em menor quantidade, sendo que os que estão presentes na microbiota normal encontram-se principalmente no tubo digestivo, assim como no sistema genital feminino, né? Na microbiota da mucosa vaginal, por exemplo. E algo que é interessante, que é importante ser dito, é que esses fungos, na maioria das vezes, eles são oportunistas. Eles irão aproveitar de uma situação para desenvolver uma determinada doença, né? Como, por exemplo, os fungos que habitam a mucosa vaginal em algumas situações como desequilíbrio do sistema imunológico ou um desequilíbrio da própria microbiota vaginal, dependendo do fungo que está ali presente, pode causar uma determinada infecção, né?
A mulher pode apresentar um corrimento, pode apresentar alguma complicação relacionada a essa mucosa vaginal. Então, é importante entender que esses micro-organismos que constituem a microbiota normal não são encontrados em todo o corpo humano, mas estão localizados em certas regiões específicas. Regiões essas que têm um contato constantemente com o meio externo, onde se encontra também uma grande quantidade de micro-organismos. Então, essas regiões que possuem uma microbiota normal é a pele, o trato gastrointestinal, trato urinário, trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Na próxima aula, eu irei abordar cada uma dessas regiões e detalhando, especificando quais são os micro-organismos que estão presentes em cada uma dessas regiões, tá? Então, aqui nós temos várias regiões do corpo humano em que possui uma microbiota normal. Não significa que essa microbiota ela é a mesma, que ela é composta pelos mesmos micro-organismos. Não, existe uma grande diversidade, né? Então, os micro-organismos que estão presentes na pele são diferentes dos que estão no trato gastrointestinal ou no trato urinário. Então, não trata-se de uma mesma microbiota, tá? E aí tem sítios, locais, em que eles são estéreis, ou seja, são locais em que não possuem uma microbiota, não possuem micro-organismos, como por exemplo o sangue. O sangue é estéril a partir do momento que no sangue é identificado a presença de algum micro-organismo. Isso significa que o paciente está com uma infecção, assim como o líquido cefalorraquidiano, órgãos como coração, pâncreas, baço, fígado. Então aqui eu tenho vários exemplos de sítios, né, em que são isentos de microbiota normal. Então, sempre que tiver a presença de um micro-organismo ali, isso vai caracterizar uma infecção e não, né, a presença de uma microbiota. De modo geral, os animais, incluindo os seres humanos, geralmente são livres de micro-organismos na fase intrauterina da vida. Então, como podemos ver aqui nessa imagem, o feto, né, enquanto está dentro da cavidade uterina, lá protegido pela placenta, no líquido amniótico, ele está em um ambiente estéril, né? O feto até então ele não possui nenhuma microbiota, ele não possui nenhum micro-organismo. E aí a mulher, imediatamente, antes de dar à luz, bactérias que colonizam a sua mucosa vaginal, como por exemplo os lactobacilos, que são as bactérias que estão em maior quantidade, começam a se replicar, começam a se reproduzir intensamente. Então, ao nascimento, populações microbianas normais começam a se estabelecerem. Então, logo após o nascimento, essa criança ela vai começar a entrar em contato, né, a partir de alimentos, até mesmo com o ar que ela está inalando, e vai estar adquirindo aí populações microbianas que irão, né, estabelecer essa microbiota, né, desse recém-nascido. Então, podemos entender, né, perceber que os lactobacilos são os primeiros micro-organismos que esse recém-nascido ele entra em contato, né? E esses micro-organismos eles se tornam aí predominantes principalmente no intestino do bebê. Algo que é muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês já sabem, que é extremamente importante o aleitamento materno, principalmente o colostro, que é aquela forma de leite que a criança ela recebe da mãe logo após o nascimento. Então, a quantidade de anticorpos, né, ou imunoglobulinas que estão presentes nesse alimento chega a alcançar aí em torno de 90% do teor proteico, né, do colostro, isso no primeiro dia de lactação. Claro que isso vai diminuindo, né, com o passar dos dias. E qual que é a importância disso? É que essa quantidade, essas imunoglobulinas, né, que estão presentes em grande quantidade nesse colostro,
como principalmente o anticorpo IgA, ele vai cobrir toda a mucosa do trato gastrointestinal desse recém-nascido, criando aí a primeira, vamos dizer assim, barreira de defesa, né, desse recém-nascido, atuando contra micro-organismos possivelmente infecciosos que essa criança irá adquirir, né, após o nascimento, principalmente através da ingesta de alimentos, através, né, da alimentação ou até mesmo de outras formas. Então, como eu falei lá no início, a criança, ao nascer, ela está vindo de um ambiente estéril, né? Ela não possui uma microbiota. Então, o primeiro contato que ela tem com o micro-organismo são esses micro-organismos da mucosa vaginal, né? Da mãe, que antes do nascimento começaram a se replicar muito, muito intensamente. E aí o próximo contato será através da respiração. Então, por meio dessa respiração do ar, né, assim como outras fontes de alimentação, mais micro-organismos esse recém-nascido ele irá adquirir. A Escherichia coli, por exemplo, assim como outras bactérias que são provenientes dos alimentos, irão, né, habitar o intestino desse recém-nascido, né, e assim esses micro-organismos eles permanecerão nesses locais, nessas mucosas para o resto da vida. Então é importante entender também que condições ambientais anormais podem interferir nessa microbiota, aumentando ou diminuindo o número de micro-organismos. E quando isso acontece, contribui para o surgimento de doenças, tá? Então, o indivíduo ele terá uma microbiota normal de acordo com o ambiente em que ele se desenvolve. Então, dependendo do ambiente onde esse recém-nascido ele vive, né, ele vai desenvolver uma microbiota específica, né? Já no caso, se ele fosse viver em um outro ambiente, essa microbiota seria completamente diferente. Então, essa questão do ambiente, né, interferir nessa microbiota, nós podemos entender que existe uma série de fatores, né, fatores que podem, de alguma forma, determinar a distribuição, assim como a composição dessa microbiota normal. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de fatores que conseguem interferir, né, nessa distribuição, assim como na formação da microbiota. Começando pelos nutrientes. Então, os micro-organismos, eles variam de acordo com os tipos de nutrientes que podem, de alguma forma, utilizar como fonte de energia, colonizando, assim, apenas locais do corpo que podem supri-los com os nutrientes apropriados, né? Então, vamos pensar no caso lá do trato gastrointestinal. Então, os micro-organismos que irão constituir, né, a microbiota do trato gastrointestinal são micro-organismos em que irão utilizar de nutrientes específicos que estão presentes lá nessa mucosa. Já na pele, são outros micro-organismos que irão utilizar de nutrientes que estão presentes na superfície do corpo, tá? Então, esses nutrientes, eles podem ser derivados de produtos celulares, secretados ou excretados pela célula, como também substâncias em fluidos corpóreos, assim como células mortas e até mesmo o próprio alimento que nós ingerimos quando chega lá no trato gastrointestinal, né? As bactérias que estão presentes no tubo digestivo irão utilizar desses nutrientes, né, daquele alimento que nós ingerimos para, né, obter energia e assim ter condições de se manter constituindo aquela microbiota. Outros fatores que também interferem fortemente na composição, assim como na distribuição da microbiota, são os fatores físicos e químicos. Então, esses fatores estão relacionados
ao pH, assim como a presença de oxigênio, assim como a presença de dióxido de carbono, até mesmo a salinidade, assim como a luz solar. Então, aqui nós temos exemplos de fatores tanto físicos quanto químicos que conseguem influenciar essa composição, assim como influenciar no crescimento dessa microbiota. Defesas do organismo hospedeiro também conseguem influenciar nessa microbiota. Então, essas defesas, elas incluem, por exemplo, moléculas, né, que estão presentes em fluidos corpóreos, assim como nos sucos digestivos, moléculas que estão presentes até mesmo no sangue, assim como células ativadas, por exemplo, os leucócitos. Então, nós produzimos endogenamente certas moléculas em que elas atuam como antibióticos naturais, né? Ou seja, são substâncias em que elas irão de alguma forma atuar sobre os micro-organismos, inibindo o crescimento ou até mesmo matando micro-organismos, assim como é o mecanismo de ação dos leucócitos, né? Então, os neutrófilos, os macrófagos, entre outras células do sistema imunológico, têm como função inibir o crescimento, né? Impedir sua adesão à superfície, né, de células do hospedeiro, assim como também neutralizando toxinas que o próprio micro-organismo ele produz. Então, essa microbiota normal, ela de certa forma está sendo controlada, né? O crescimento desses micro-organismos, a composição dessa microbiota, ela está sendo controlada, além, né, dessas interferências nutricionais, assim como fatores químicos, físico, também defesas específicas do organismo do hospedeiro. Existem também os fatores mecânicos, né, que também conseguem influenciar nessa microbiota. Então, certas regiões do corpo estão sujeitas a forças mecânicas que podem afetar essa colonização, como, por exemplo, a mastigação. Então, quando a gente mastiga, pelo ato de mastigação, assim como pelo movimento que a língua realiza dentro da cavidade, né, da boca, consegue remover micro-organismos que estão localizados, né, que estão colonizando, vamos dizer assim, a superfície dos dentes, assim como até a própria mucosa da cavidade da boca, né? Já no caso no trato gastrointestinal, o fluxo de saliva e secreções digestivas, assim como o próprio movimento peristáltico, que são as movimentações decorrentes, né, da musculatura lisa que está presente no trato gastrointestinal, esse fluxo de saliva, essas secreções, claro, junto com esses movimentos peristálticos, permitem, né, contribuem para que esses micro-organismos eles sejam removidos. E por isso que uma grande quantidade de bactérias são eliminadas através das fezes constantemente, porque essa microbiota intestinal constantemente ela está sendo renovada, porque com essa passagem do bolo alimentar, assim como do bolo fecal, lá no intestino grosso, isso contribui para essa remoção de micro-organismos, tá? Assim como a micção, né, que é o ato de urinar, também contribui para essa remoção de micro-organismos que estão soltos no trato urinário. Já no sistema respiratório, a presença de muco, né, que é produzido pelas próprias células da mucosa respiratória, esse muco ele prende micro-organismos que são então propelidos em direção à garganta pelo auxílio de cílios, né, que são como se fossem microvilosidades que as células da mucosa da mucosa respiratória possuem, e aí esses cílios se movimentando, mas esse muco que auxilia, né, nesse processo de retenção de possíveis micro-organismos que são
vamos dizer assim, adquiridos através do sistema respiratório, eles são posteriormente eliminados. Então, quando a gente tosse ou quando espirra, isso são mecanismos de defesa para eliminar possíveis micro-organismos que adquirimos através da respiração, porém esse muco e esses cílios conseguiram reter e como através de movimentos ciliares esses micro-organismos eles conseguem chegar até a região da garganta e dessa forma você tossindo ou até mesmo espirrando são formas de como eliminá-los. Entre os fatores que também podem afetar essa microbiota normal, além desses que eu já citei anteriormente, tem a idade, né? Então, dependendo da idade, terá uma certa microbiota, então a idade é muito importante, é um fator extremamente importante nessa variação, nessa variabilidade da microbiota normal. O estado nutricional, dieta, estado de saúde, né? Então, a microbiota normal, já pelo próprio nome, né, dá a entender que é de um indivíduo saudável. Então, a partir do momento que o indivíduo ele está doente, significa que ele adquiriu micro-organismos que são possivelmente patogênicos, né? Então, já não trata-se de uma microbiota normal. Também a existência de deficiências imunológicas, no caso de uma imunodepressão, né, do sistema imunológico, esse é um fator muito importante para o desenvolvimento de doenças, por micro-organismos externos patogênicos, né, que o indivíduo pode estar entrando em contato, assim como micro-organismos da própria microbiota, que até então eram inofensivos, a partir do momento que se tem uma imunossupressão, essa debilitação imunológica, esse organismo inofensivo ele pode, né, desencadear uma doença. Outros fatores também, no caso, a hospitalização, né? Então, a hospitalização é uma situação em que interfere muito nessa microbiota. Estado emocional, estresse, clima, localização geográfica, assim como condições de higiene pessoal, condições socioeconômicas, ocupação e estilo de vida. Então, aqui nós temos vários outros exemplos de fatores, né, além dos que eu citei anteriormente, como nutrientes, né, a própria questão do organismo do hospedeiro, fatores químicos, fatores físicos. Então, aqui são outros fatores que também interferem fortemente nessa microbiota normal, tá? E é importante também entender que essa microbiota normal, ela varia de indivíduo para indivíduo, mesmo tratando-se do mesmo sítio, né? Então, cada ser humano possui a sua própria microbiota. A microbiota ela é como se fosse uma digital. Cada um tem a sua microbiota. Nunca dois indivíduos, três indivíduos, por exemplo, terá a mesma microbiota, né? Então, a gente fala que a microbiota é uma digital, onde cada um tem a sua, tá? Então, pessoal, a microbiota humana, ela pode ser de dois tipos, né? Classificada como microbiota permanente, em que essa microbiota permanente é aquela, né, considerada de microbiota normal, em que o indivíduo ele pode possuí-la desde o nascimento. E tem a microbiota transitória, né? Essa microbiota transitória, ela é composta por micro-organismos que também podem habitar tanto a pele, assim como membranas mucosas de várias outras regiões do corpo, só que esses micro-organismos, eles não vivem ali permanentemente, né? Eles vivem ali por horas, por dias ou até mesmo por semanas. Então, por isso que recebe esse nome, né, essa definição como microbiota transitória. Então, termino aqui essa primeira aula de microbiota normal. Na próxima aula, eu irei abordar esses dois tópicos, que são as relações entre a microbiota normal e o hospedeiro, e também
vou falar sobre os representantes da microbiota normal por região. Então, quais são os micro-organismos que constituem a microbiota da pele, quais micro-organismos que constituem a microbiota do trato gastrointestinal, assim como do trato respiratório e assim por diante. Então, desde já, eu espero que eu tenha contribuído mais uma vez para o conhecimento de todos vocês. Não deixe de assistir a próxima aula para completar, né, essa aula e assistam também os outros vídeos que estão disponíveis no canal. E não esqueçam, né, de se inscrever e dar lá um joinha, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver fazendo novas postagens para que vocês fiquem sempre atualizados. Então, até uma próxima aula.